Paulo, vocês estão meio desanimados por estarem vindo cedo pro bagulho, pegando um trânsito meio caótico aqui de sempre. Mas vamos dar um bom dia sério, porque é engraçado, porque não sei se vocês, já falei isso para vocês, mas na primeira vez que eu vim para São Paulo, eu não sou de São Paulo, eu sou carioca, infelizmente, e a primeira vez que eu vim para São Paulo, eu fui dar bom dia para as pessoas na rua e ninguém me respondia meu bom dia. Eu achei esquisito, porque lá no Rio a gente dá bom dia para as pessoas e o cara te chama para ir no churrasco na casa dele. Ele nunca te passa o endereço, mas ele te chama para ir para a casa dele. E aqui eu nunca me deu bom dia. E uma vez me deram bom dia, eu fiquei até surpreso. Cheguei no lugar, abriu a catraca, bem-vindo ao Shopping Morumbi, bom dia. Foi a única vez que eu ganhei bom dia em São Paulo. Eu acho que a pessoa da catraca era carioca. Então, bom dia, pessoal. Agora sim, valeu. Bem-vindos a mais uma edição do PHP Community Summit. É muito bom estar aqui com vocês, tá? E mais um ano de parceria com a Local Web. O Arthur está aqui representando a Local Web. Arthur, fala o pessoal um pouquinho dessa parceria aí. Conforme, igual foi dito aqui pelo PUC, eu sou do interior e também bom dia é bem complicado, viu? Aqui em São Paulo. Lá é o bom que assim, você passa do lado, bom dia, ué, como é que tá? Aí, isso que é o gostoso de lá, isso eu sinto falta. Mas, bom, a parceria que a gente está aí, PHP, tamo junto, eu acho que é a primeira palavra que a gente pode descrever dentro desse meio. A gente está aí, a Local Web está tanto se especializando nesse mundo desenvolvedor, 20 anos já olhando para vocês, tanto que a gente até lançou agora a nova unidade de negócio, que ela é focada nos desenvolvedores e agentes digitais, que é a Local Web Pro. Se alguém tiver interesse de conhecer um pouco mais lá no stand, tem o pessoal, a equipe, nossa equipe está bem preparada para explicar tudo que a gente consegue. E então, eu acho que assim, cada vez mais chegando próximo de vocês para a gente conseguir alavancar aí o PHP. Algumas informações posso dar rapidinho. Bom, galera, a gente vai ter aí alguns brindes que serão sorteados, então, por favor, hashtag PHP CSLW, que aí serão sorteados os brindes daqueles que compartilharem no Twitter. A gente está com um programa também do Quero Ser Dev, com as inscrições abertas. É um programa da Local Web. Então, se não conhece ainda, entra no site, conhece um pouco mais. Tem a nossa equipe de RH que também está lá no nosso stand. Pode conversar com eles. E nós temos algumas vagas dentro da Local Web. Então, em geral, esses seriam mais os avisos da Local Web. Beleza, Puc? Beleza, mestre. Então, gente, agradecer mais um ano de parceria aí com a Local Web. E vamos falar um pouco do evento, tá? Então, tá na segunda edição do PHP Community Summit. Tá? Esse ano a gente conseguiu unir mais o pessoal que não é de São Paulo. Então, valeu. Quem que não é de São Paulo, não é do estado de São Paulo, então, já vi que tem pessoal da Bahia, Santa Catarina, outros Rio de Janeiro, outros estados, Minas. Verdade. E tá na minha frente ainda. Mais algum outro estado? Paraná. Que da hora. Acabou? 5 estados, tá bom, tá tranquilo. Vai vir gente de Brasília também, mas deve vir mais tarde, que deve estar chegando aí ainda. Deve estar no trânsito. Mas, galera, então, esse evento vai ser dividido na parte de palestras, então todas as palestras vão ser aqui no auditório, e também workshops, tá? Workshops vão ser na sala 478. Aí, caso você queira fazer workshop, tem um 10h30 e um 2h30, tá? Sempre são 2 workshops por dia. E aí é só ir no stand da Local Web e dar o nome lá para fazer o workshop, tá? Então, é sempre 10h30 e 2h30. A cada dia vai ter 2 workshops. E, então, vamos, sem mais delongas, começar aqui com a primeira palestra. Bom evento, viu? Espero que seja... Tenho certeza que vai ser rico em conteúdo. E vamos lá. Tomaram café já todo mundo? Boa. Bom evento, pessoal. Salve de palmas para o Arthur. Então, sem mais delongas, vamos começar com a primeira palestra. Essa pessoa que vai fazer a primeira palestra é muito engraçado, porque... não que ele é muito engraçado, mas é muito engraçado como a gente se conheceu de comunidades que nunca se falam, mas acabam se falando com o passar do tempo. Não sei se vocês já foram no PHPest, se caso vocês não tenham ido. Vão algum dia, é um evento muito maneiro. Acontece sempre, é itinerante, sempre acontece numa cidade do Nordeste brasileiro. E eu conheci esse cara num desses PHPs, que ele foi uma história muito louca, porque ia ter o PHPs em Salvador, a gente não sabia nem onde ficar. E aí, o legal do PHPs é que sempre quando tem gente de fora, a gente faz uma casa e fica todo mundo dentro dessa casa. E aí o pessoal do PHPBA fez essa parada dessa casa aí.
Então ele foi buscar a gente num lugar totalmente aleatório, onde era a casa. A gente conversou um monte de coisa de PHP. E só que ele está muito tempo na comunidade. Ele, além de PHP, ele programa em JavaScript, em outras linguagens ruins também, mas tá bom, JavaScript só. E ele vai falar para vocês sobre análise de código estático, né? Análise estática de PHP. Salva de palmas para o Jonathan Weber. Valeu. E vamos Obrigado, que vamos aí. Valeu, Pokémon, obrigado. E aí, pessoal, bom dia. Tem como ligar aqui? Então, o Pokémon falou, eu sou da Bahia e atualmente eu moro em Goiânia. Deixa eu só dar um zoom aqui, só um minutinho. Tá. Então, moro na Bahia e eu estou morando em Goiânia agora, desde março desse ano. Mas eu sempre estive atuando na comunidade PHPBA, junto com o pessoal das outras comunidades do Nordeste. E como o Pokémon falou, a maior parte do nosso contato de lá foi através do PegaPest, e desde então a gente tem feito várias coisas juntas e tudo. Bom, e aí eu resolvi falar para vocês um pouco sobre o PHP Stan, que é uma ferramenta aí de análise estática do PHP, ou melhor, para a comunidade PHP. E eu espero que essa é uma das ferramentas que eu utilizo na minha stack, e eu espero que eu possa trazer aqui, apresentá-las para vocês, ou de repente tirar algumas dúvidas, e quem sabe vocês podem também utilizar no dia a dia de vocês. Bom, falando um pouco assim de trabalho, atualmente eu trabalho eu sou associado da Impulso, né, eu faço parte da comunidade da Impulso. Alguém conhece aqui a Impulso? Levanta a mão, por favor, quem conhece. Pouca gente, pelo visto. Então, assim, a Impulso é uma empresa, é uma comunidade, na verdade, e ela está surgindo recentemente, e ela faz parte de um grupo chamado HI Labs. E aí, basicamente, a Impulso ela é uma rede de profissionais que ela tenta alinhar um pouco esse senso de comunidade com o seu trabalho. Né? Então, por exemplo, as empresas que estão precisando de profissionais, eles buscam, descrevem os perfis que elas precisam para a Impulso, e a Impulso vê se na network dela tem esses profissionais e começa a encaminhar o profissional e tal. Então, e lá é bacana porque assim, lá você meio que decide onde é que você deseja trabalhar, em qual projeto você quer atuar, quanto você quer receber por isso e se de repente e quais desses projetos você deseja participar. Lá já são mais de 2.000 pessoas no Slack, então tem um Slack lá gigante com bastante gente, diversas linguagens, então tem muita gente de PHP também, e são mais de 390 cidades hoje. Lá atualmente está tendo vaga mais de Python, de UX, de Ruby, mas também tem surgido bastante vaga de PHP, WordPress, então não necessariamente, se vocês estão alocados numa empresa, mas vocês podem também fazer parte da Impulso, interagir com o pessoal, trocar conhecimento, experiência, e se tiver alguma vaga que te interesse, você pode se candidatá-la e, enfim. No final, se alguém quiser tirar alguma dúvida em relação a isso, pode me procurar. E falando do PHPBA também, tem o nosso blog, se alguém quiser dar uma olhada lá, tem algumas postagens técnicas também. Também tem, inclusive, fotos e material assim, dos eventos que a gente tem organizado por lá. E tem o Telegram, que é onde a gente mais interage com os membros da comunidade. Bom, e falando especificamente aqui da palestra, né, eu tentei trazer um pouco, uma revisãozinha aqui da nossa aula, da nossa disciplina de compiladores, né, da faculdade. Basicamente, eu vou tentar mostrar uma diferença que é relevante para o PHP Stan, e entre essas duas abordagens, né, das linguagens que estão interpretadas e linguagens que são compiladas. Bom, no caso das interpretadas, o processo, né, de interpretação basicamente é esse. Você tem o seu código fonte escrito na sua linguagem, se for o caso PHP, Python, que seja, que são linguagens consideradas interpretadas. Então, a partir desse momento, o seu código ele já está pronto para ser executado. Certo? Não existe nenhum processo antes disso. E ele pega exatamente esse código e manda para um carinha, que é dito também como máquina virtual, mas basicamente é aí que faz um processo de interpretação desse seu código. Certo? E é aí que faz, por exemplo, algumas análises. Então, por exemplo, é feito análises léxicas, é feito análises sintáticas e também é feito análises semânticas desse seu código. Certo? Algumas linguagens fazem ou não algumas desses itens, mas
basicamente o primeiro e o segundo sempre é praticamente sempre feito. No caso do PHP, das linguagens compiladas, existe uma diferença. O código só está pronto para ser executado depois que ele passa por esse processo. Então, o seu código ele passa por esse processo, essas análises léxicas, táticas e semânticas, e só então você tem um código que está pronto para ser executado. Então, o que ele faz aí tem algumas vantagens e desvantagens. As principais vantagens das linguagens interpretadas, basicamente, são você tem uma independência de plataforma melhor. Então, tipo assim, se você tem um interpretador feito por uma linguagem tipo ou sistema operacional como Linux ou Windows, não importa se seu código ele não precisa ser portado para uma das linguagens, basta que o interpretador tenha sido implementado nessas linguagens. Então, seu código PHP vai rodar, por exemplo, em qualquer uma dessas plataformas. Isso eu acho que é claro para todo mundo, né? Uma outra vantagem que tem de linguagens interpretadas é que elas normalmente dão maior produtividade, né? Por esse processo de essas análises serem feitas numa etapa meio que depois que seu código é interpretado, ele te dá maior flexibilidade. Então, você consegue fazer várias coisas do tipo criar variáveis e métodos e propriedades de classes ainda em tempo de execução, né? Então, você tem basicamente uma maior flexibilidade com a linguagem. Uma outra vantagem... Acho que parou de passar aqui. Uma outra vantagem seria o modelo de execução, né? Vocês viram lá que é um processo mais simples. Então, basicamente, você escreve seu código, executa ele, e aí você tem um feedback ali se seu código funciona ou não. Então, você tem um ciclo menor de execução desse código. E feedback mais rápido, né? Então, você não precisa esperar o compilador te dar uma resposta se aquele seu código está funcionando ou não. Basicamente, você manda lá para o interpretador, ele vai tentar executar. Se tiver tudo ok, ele vai te dar um feedback positivo ou não. Mas também tem desvantagens, né? Como tudo nessa vida. Nada é perfeito. Se vocês olhassem esse código aí, vocês conseguem identificar o problema que tem nele? Levanta a mão quem conseguiu identificar o problema. Uma pessoa, 2, 3... 4 ou 5 pessoas. Ok. Bom, para quem não viu o erro, basicamente é isso aí. Faltou um Mzinho ali da palavra. Então vocês percebam que olhando para o código é meio complicado você identificar certos tipos de erros. Esse é um tipo de erro que normalmente acontece bastante, né? De grafia, você escreveu o nome de uma variável com uma letra diferente, um caractere trocado, e aí você manda lá seu código para produção ou para a equipe de QA, enfim, aí você identifica um erro, né? Existem diversas maneiras de você identificar isso de uma forma que não seja visualmente, né? Como a gente fez, apenas olhando para ele. Existem formas automatizadas de fazer isso. Uma delas, né, que talvez seja talvez a prática mais recomendada pela comunidade, que seria criando um teste unitário para essa classe, né? O que consiste basicamente em você instanciar um objeto dessa classe e você chamar um método passando um parâmetro. Então, no momento de execução, né, então lembre-se disso, no momento que está executando o seu código, é que você está identificando esse erro, né? Então, se você não tiver teste unitário, aí tem outras formas. Por exemplo, às vezes a IDE pode te ajudar também a identificar esse tipo de problema. Uma outra maneira, uma outra maneira de você executar esse código seria simplesmente digitando PHP e o nome da classe. O parser do PHP vai ler seu código e ver se tem algum tipo de erro. Só que esse tipo de erro, infelizmente, ele não pega, certo? Então, não tem como o PHP te falar assim, essa classe você colocou um tipo de classe inexistente ou errada, né? Porque ele não faz uma leitura semântica do seu código. Mas se PHP fosse compilado, né, a gente teria algumas coisas. Então, por exemplo, a gente teria esses erros aqui. Então, na linha 7, ele vai falar, na linha 7 existe um type hint inválido. Você colocou o nome de uma classe que eu não consegui encontrar. E aí, a linha 9, é consequência do primeiro, né? Ele tentou executar um método format de uma classe que não existe. Certo?
Então, além desses erros, a gente poderia pegar vários outros erros em linguagens compiladas. Então, por exemplo, a gente teria erros de sintaxe, que o próprio parser do PHP já consegue pegar. Então, já que ele verifica lá se os símbolos que você está utilizando lá na sintaxe estão corretas, se elas existem, se elas estão na ordem correta, certo? Mas, por exemplo, tipo de variável inválida ele não consegue verificar. Tipo de retorno de método inválido também não. Método indefinido também não. Então, todos o restante aqui, ele só consegue pegar se você realmente executar o seu código. Então, pode ser que caia numa condição de, talvez, se você de repente nunca executar aquele trecho de código, é provável que aquele bug esteja lá no seu código por muito e muito tempo. Né? O que não acontece em linguagem compilada, porque ele vai verificar todo o seu código sem mesmo antes de executar ele. Então, ele vai verificar, além dessas questões léxicas e sintáticas, ele vai verificar se, por exemplo, se você tentou chamar um método que não existe. Se você tentar chamar um método que não existe, ele vai dar um erro e vai te dizer qual foi o método que você tentou chamar. Então, meio que o compilador ele funciona como uma linha de frente para o seu código ser executado em produção. Então, antes de você colocar seu código em produção, você vai ter lá um processo que vai analisar se aquele seu código está pronto para rodar ou não. Certo? E aí o que normalmente acontece em linguagens interpretadas, é que a gente acaba perdendo muito tempo, muitas vezes em problemas que são muito triviais, né? Como é o caso lá de um erro, simplesmente o nome da classe. Né? Então, e aí sobra muito pouco tempo para realmente aquilo que importa, que é a parte de lógica de negócio e tal. Então, muitas vezes a gente faz review de código, né? Code review, horas e horas tentando identificar algo que muitas vezes vocês viram aqui o quanto muita gente não conseguiu identificar logo de imediato. Né? Então, se você somar isso a um time inteiro e a um ano de trabalho, você vai ver que tem horas e horas são gastas nesse processo. Bom, e aí uma frase que é um pouco polêmica, mas não tão polêmica assim, que eu trago por exemplo, escreva menos testes, né, e foque realmente naquilo que importa. Então, a gente, muitas vezes, para tentar pegar esse tipo de erro, naquele que eu mostrei para vocês, a gente tem que ficar escrevendo testes unitários para pegar erros, muitas vezes são muito erros triviais. E a gente sabe, quem trabalha com teste unitário, sabe o quanto que é custoso você implantar, o quanto é caro financeiramente você ter testes e simplesmente, ainda mais 100% de cobertura de testes. Mas é possível você ter, pelo menos, 100% de análise estática. Então, já que cobertura de testes ela costuma ser um processo mais lento. E aí você tem que criar testes para aquilo que realmente importa, que são a parte principalmente de lógica de negócio ou regras que são relacionadas ao seu domínio, e não tanto a infraestrutura de linguagem ou, enfim, erros como se o método existe ou não. E, não faz muito sentido eu criar um teste simplesmente para verificar se aquela classe existe ou não. Isso tinha que ser um papel de um robô, de uma máquina, né, um processo automatizado e que talvez não precise que eu mesmo crie. Então, a análise estática, ela tenta focar mais, em condicionais, em loops, ou até mesmo a parte de cálculo de multiplicação, divisão. Então, se você, passar você tem uma variável string, você tenta passar um valor para ela inteiro. Então, assim, não precisa você criar um teste unitário para verificar se isso está funcionando ou não. Né? Na verdade, o compilador ficaria responsável por isso. Bom, mas algumas pessoas utilizam IDEs que já fazem análise estática. Né? Tipo, o PHP Storm, para quem utiliza, já provavelmente teria identificado aquele problema antes mesmo de mandar seu código para produção. Né? E se você tiver um Visual Studio também bem configurado, né, com essa parte de análise estática, você também conseguiria identificar. Mas existe um problema em relação ao PHP Stan. Na verdade, o ideal do PHP Stan é que você utilize ele em um servidor de integração contínua. Né? Então, porque é a única maneira que você tem de escalar isso, de você garantir que todo mundo está obedecendo as mesmas regras e que seu código não está sendo passado adiante com aqueles erros. Então, por exemplo, quando você deixa isso a cargo do desenvolvedor, você tem que, não tem como você garantir que está todo mundo usando PHP Storm ou que está todo mundo com a IDE bem configurada. Não tem como.
Então, a única maneira que você tem de garantir isso é se você colocar isso no controle de versão e aí você passar uma ferramenta que fica responsável por isso. Aí meio que você garante que aquele código ele segue essas regras, né? Tá. E uma das coisas legais que é do PHP Stan é que ele é bem rápido, né? Tipo, eu não tenho uma codebase de 6.000 arquivos para fazer um teste, mas isso é uma métrica que ele colocou lá no site deles. Mas eu fiz uma que eu tenho de 320 arquivos e, sei lá, ele gastou, acho que menos de 15 segundos para analisar todos os arquivos. Então, costuma ser um processo bem rápido de análise. Então, se você tiver uma base de um código-fonte muito grande, tipo, eu acho que ele supre bem. E uma das features também que eu acho bacana do Stan é que ele é extensível, né? Eu acho que é uma das features que ele tem em relação a outros analisadores estáticos, que é a possibilidade de, por exemplo, você criar, estender ele e poder resolver problemas que a flexibilidade do PHP nos traz. Por exemplo, como é que você identifica, ainda em tempo de compilação ou de desenvolvimento, que você vai criar um método em tempo de execução, ou uma variável em tempo de execução, ou uma propriedade de uma classe em tempo de execução, que é o que normalmente o PHP nos permite fazer. Então, se você tem uma classe, tipo, por exemplo, quem usa Laravel, o Eloquent, por exemplo, sabe disso. Você não precisa criar nenhum atributo para ele, mas você tenta acessar e ele simplesmente existe e não dá erro. Né? Então, como é que você identifica isso em tempo de compilação? Né? Então, você precisa ajudar o PHP Stan que isso vai acontecer no seu código. Né? Que você pretende criar esses atributos, esses métodos. E aí, eu não vou me aprofundar muito nessa parte, mas eu acho que é legal vocês darem uma olhada nessa parte de extensão. Ele já tem vários plugins. Acho que eu trouxe uma lista aqui de alguns oficiais. Então, se você usa algum desses projetos, por exemplo, já existem plugins do PHP Stan para eles, né, que já tipo, meio que ajuda muito nesse processo. Aí os não oficiais, mas que estão prontos para serem utilizados, né, tem esses daí. Tem um outro também que eu uso, que é o do Cake, que eu tenho um projeto lá feito em Cake, que não está aqui, mas também existe, eu estou usando ele. Tá, uma outra coisa legal que eu acho do Stan, eu vou mostrar já para vocês aqui um exemplo, né, ele funcionando e tal, é a possibilidade de você escolher o nível, né, de análise. Então, quanto maior o número, com mais rigor o PHP Stan vai analisar seu código. Então, existe uma série de conjunto de regras que cada nível ele vai aumentando o nível de exigência. Então, por exemplo, você pode começar, por exemplo, no nível 0, resolver essas questões do nível 0, né, vamos dizer assim, as regras do nível 0, e colocar em produção, de repente. Aí, num próximo passo, ou uma próxima sprint, que seja um momento, você pode avançar para o nível 1, 2 e 3, e por aí diante. Ou seja, você não precisa resolver os 7 níveis, né, todos os problemas que tem no seu código. Então, isso também eu acho bem bacana. Bom, e aqui eu vou mostrar para vocês rapidinho como é que ele funciona na prática. Deixa eu só espelhar aqui meu... A galera do fundo aí tá dando para enxergar direitinho? Tá, né? Valeu. Bom, lembra daquele nosso códigozinho lá, nossa classe full? Né? Então, no PHP Stan, se eu tivesse executado ele já identificaria exatamente aqueles erros lá que eu mostrei para vocês. Então, ele iria falar aqui, ó, essa classe datetime immutable não existe, ou seja, com um M só, e você usou um type hint diferente, errado. Né? Então, mas aí se você corrige ele, né? Isso aqui para quem não conhece, a classe é nativa do PHP, certo? Não é uma classe minha externa e nada assim. Poderia ser, sei lá, uma outra classe, datetime, que seja. Bom, aí vocês podem ver que ele não aparece aqui mais, ó. Peraí, deixa eu voltar aqui para vocês fazerem isso com calma.
Bom, como eu tenho basicamente 2 arquivos, né, 2 classes nesse exemplo, então eu tenho examples, que eu tenho vários erros, tá vendo que eu trouxe? E tem um outro arquivo, que é aquele lá que eu mostrei para vocês, que ele tem basicamente esse erro daqui, né? Então, quando eu venho no arquivo full e corrijo ele, executo de novo o scan, ele passa a não ser identificado mais pelo analisador, certo? Bom, e aí basicamente os erros que eu tenho aqui que eu trouxe para vocês é o seguinte, ó. O primeiro erro que ele fala aqui é que eu não chamei o construtor da classe Pi, né, do meu método. Então, se eu quero, então geralmente a abordagem correta é essa. Então, se eu estou estendendo uma classe e a classe Pi tem um construtor, então, assim, teoricamente, isso é um comportamento inesperado, né? Posso ter um comportamento inesperado se eu não chamar. Então, para corrigir aqui, basicamente, eu faria assim, né? Opa, parent. E passaria lá o atributo que ele espera. Se eu executar de novo, eu chamei certo? Oi? Ah, faltou o the line aqui? 2, né? Só tem um aqui. Tá vendo aí? O PHP Stan já me ajudou, tá vendo aí? Já não deixou eu passar. Tá, ok. Aí, para facilitar a nossa vida aqui, que eu vou tentar corrigir todos aqui, eu meio que criei um watchzinho aqui para ele... Porque assim que alterar o arquivo, por exemplo, ele executa aqui para a gente, ó. Certo? Então, o outro erro que tem aqui no construtor, né? Ele está falando para mim aqui que eu tenho uma variável que não foi utilizada. Então, se vocês olharem aqui para o operator, esse meu construtor, em nenhum momento eu faço uso dessa variável. Então, por exemplo, isso pode ter 2 situações. Uma que talvez essa variável esteja sobrando realmente aí, eu esqueci de tirar, ou então realmente eu esqueci de utilizá-la aqui na classe. Então, por exemplo, talvez, vamos supor que esse seja o caso, né? Talvez não, eu teria que fazer dessa maneira. E aí eu resolvo. Só que aí, como é que é legal? O fato de não ter declarado ela aqui em cima, eu não declarei nem o operator e nem o number, né? Esses 2 atributos aqui. Então também o PHP Stan me fala que eu tentei acessar uma propriedade que ela não foi definida. Então, é outro erro que normalmente a gente comete bastante. Então, por exemplo, para resolver seria operator, alguma coisa nesse sentido. E aí eu já tenho 13 erros, né? Aí um outro erro também que o PHP Stan ajuda a capturar, que eu acho bem legal, é esse daqui, ó. Por exemplo, o sprintf, né? Pode ser printf também, né? Então, se você, por exemplo, usou, por exemplo, um placeholder, né? Mas aí eu fui lá e passei 2 valores, né? Então, ele identifica aqui que, ou seja, o certo seria ter um segundo placeholder aqui, né? Um %2, e aí meu código estaria certo, porque o exclamação provavelmente não ia ser exibido lá na nossa string. Bom, um outro erro que ele ajuda também é esse daqui, ó, que normalmente são um erro de lógica, né? Então, não faz muito sentido, às vezes, você fazer um casting de uma variável, que ela já tem o próprio tipo. Então, sei lá, se você tentar fazer um cast de string, de uma variável string, ele vai falar para você assim, você já tem uma string. Não precisa você fazer esse casting. É uma operação talvez desnecessária no seu código. Isso acontece também se, por exemplo, você tiver uma variável aqui. Né, sei lá, se eu tiver uma variável full e tentar fazer... se eu tentar fazer o cast nela também, ele continua identificando esse problema. Tá vendo aí? Que eu tentei fazer um cast de alguma coisa que já é string. Então, de duas, ou você realmente talvez tente mudar o tipo dessa variável, né? Ou você simplesmente retorna ela e tira o cast. Na verdade, é o que normalmente se faz, né? Tá. O outro erro
E aí, como eu estou processando, estou executando o PHP Stan com 7 níveis, né, então ele verifica várias outras coisas. Então, por exemplo, até a integração, a falta do PHP doc, e às vezes a falta e o uso errado do PHP doc também ele identifica. Ele acaba pegando e mostrando para a gente. Então, aqui ele está falando que no PHP doc não existe esse parâmetro date. Então, vocês podem perceber que no método eu estou usando simplesmente dates, no plural. Então, ele também identificou essa diferença e provavelmente vai dar uma inconsistência no seu código. Então, imagine que você tem uma documentação escrita date e lá no seu código está escrito dates. Então, esse tipo de inconsistências ele também captura. Então, se eu mudar para dates aqui, ele vai funcionar, ele vai tirar aquele erro. E também ele pega outro tipo, por exemplo... Então, assim, ele está falando aqui que eu declarei aqui na assinatura do método que é um tipo de array, só que lá em cima na documentação eu estou falando que ele é uma instância, um objeto da classe datetime immutable. Então, ou seja, são tipos diferentes, não é uma coleção. Então, tem 2 cenários aqui. Já que a minha intenção é que esse array seja uma coleção de datetime immutable, então eu posso chegar simplesmente como eu faço geralmente no PHP doc, que é declarar dessa maneira. Datetime immutable e botar como se fosse uma coleção, que eu estou dizendo para o PHP que é isso. Então, aí ele começa a identificar exatamente isso. Ou seja, se, por exemplo, em algum momento no meu código, eu tentar chamar essa classe e passar um objeto que não seja uma coleção com esse tipo, ele vai identificar lá no PHP Stan que eu estou passando, sei lá, um array de string, um array de inteiros. Então, você está esperando um tipo, ou seja, percebam que eu estou transformando o PHP em uma linguagem compilada e fortemente tipada, entre aspas, assim, Basicamente isso. Deixa eu ver outro exemplo aqui. Por exemplo, algo que inclusive eu peguei isso na minha codebase, Eu vi lá pessoas fazendo esse tipo de coisa, tinha vários erros nesse sentido. Pessoas que utilizam, atributos de arrays, chaves de arrays, iguais. Então, no PHP, para quem conhece a linguagem, sabe que isso não é permitido e que ele vai considerar sempre o segundo, o último. Ele vai sempre, ou seja, sempre vai existir esses 2 aqui. Então, tem vamos dizer assim, aí você não sabe exatamente qual dos 2 utilizar. Se você está falando que o correto é manter o de baixo, então você simplesmente tira o de cima e deixa só um atributo. Ou tenta usar uma chave diferente, se o valor é relevante para você. Uma outra coisa legal também, um exemplo bacana, por exemplo, quando você... É esse daqui, do 50. É quando você tenta passar para o for each um objeto que não é interável. Então, se você tentar passar, sei lá, um objeto escalar, tipo string, um inteiro... ele vai acusar, dizendo que você passou um tipo de objeto que não é iterável. Ou seja, eu disse aqui na assinatura do método que, no caso esse daqui, o 6, que ele é uma string. Vai vir uma string de lá. E eu tentei justamente interar essa string. E a string no PHP ele não é interável. Então, ou eu altero a lógica do meu código, ou eu simplesmente boto o tipo correto, que ele é um array. Eu espero um array. Um objeto que seja interável. Então, basicamente é isso. A gente tem -1 aqui. Bom, um outro erro que ele captura é esse daqui de comparações, que são comparações meio... são falsos positivos, são condicionais que sempre vão dar verdadeiras. Então, por exemplo, nesse caso não, sempre vão dar falsa. Então, por exemplo, o 1 eu estou comparando com um de string, só que de forma idêntica. Ou seja, ele vai comparar não só o valor, como também o tipo. Então, sempre vai executar falsa. Ou seja, não existe a possibilidade desse código entrar aqui, do seu fluxo, do seu programa. Então, pode ter existido um erro aqui de uso de operador. Então, na verdade, você não queria comparar o tipo também. Você queria comparar somente os valores. Isso funciona também para variáveis. Então, sei lá, se você estiver comparando lá uma variável, sei lá, vamos supor, se for inteiro aqui, number, e eu colocar esse number aqui, ele vai ver lá, você está comparando de forma estrita um inteiro
e uma string, ou seja, ele sempre vai dar falso. Certo? Então, ele também identifica esse tipo de problema. Um outro exemplo aqui também, ó, que é basicamente parecido com o de cima, né? Ou seja, acontece também não só com o idêntico, mas também com o meio que diferente, né? Vamos dizer assim. Então, essa condição aqui ela sempre vai ser falsa. Né? Então, também a mesma coisa do lado de cima, ele nunca vai entrar nessa condição aqui. Então, eu teria que fazer alguma coisa assim, né? Tipo... Não. Talvez está errado, peraí. Não, tá certo, é isso mesmo. É meio que diferente, mas não os tipos, né? Tá certo. Tá, aí um outro exemplo que eu trouxe aqui, deixa eu ver se é esse daqui, o weight, né? 75. No exemplo 75 aqui, na linha 75, eu tenho basicamente o seguinte, eu estou checando aqui se uma variável existe, né? Então, o i7 eu estou checando se ela existe. Nesse caso aqui dessa função, nesse escopo, ela nunca vai existir. Então, teoricamente, ela sempre vai dar falso aqui. Então, é basicamente o que ele está falando. Ó, o variável not found no i7 nunca vai ser definido, ou seja, ele nunca vai ser verdadeiro. Então, também pode ser um indício de que sua lógica está errada. Né? Provavelmente vai causar algum erro, alguma coisa inesperada no seu código. E aí, de duas, uma, ou você não tem que checar ela aqui, ou você, sei lá, de repente tem que passar ela aqui como parâmetro na sua assinatura de código. Mas vamos tirar ela daqui. Outro erro é da linha 76, que é, ou seja, se acontece para o nunca definido, também o sempre definido. Então, nesse caso, a variável sempre vai existir. Então, nunca vai acontecer dela, por exemplo, dar falso, essa condição aqui. Também é mais um indício de que pode ter alguma coisa errada. Se eu colocar aqui, tipo, sei lá, dizendo que é um inteiro, ele já resolve ou não. Quer dizer, não necessariamente, né? Quer dizer, vai voltar para aquele erro anterior, ele sempre vai existir, né? Tem isso também. Deixa eu tentar colocar um nulo aqui, acho que ele resolve. Pronto. E aí o penúltimo, o exemplo que eu trouxe aqui é justamente, por exemplo, você tentar clonar, para quem não sabe, tipo, o clone ele vai clonar um objeto, sabe, do PHP. Então, se você tem um objeto, tipo, pertence, sei lá, a object ou uma classe, instância de uma classe, aí ele vai clonar isso na memória para você, ele vai criar um objeto idêntico ao outro, com dois espaços de memória diferentes. E aí, só que o que acontece? Eu tentei clonar um inteiro. Né? O clone não funciona para inteiro. Então, provavelmente, ou seu tipo está errado, ou o seu código você está tentando fazer uma operação errada. Certo? Ou você tira o clone, se for o caso, ou então você altera aqui para object, ou então um tipo, uma classe na qual é a que realmente você espera. Certo? E aí, o último, que eu achei bem legal isso aqui também, que é você fazer, por exemplo, validações de tipo de entrada na sua função com o PHP-doc. Então, por exemplo, você tem, nesse caso específico, deixa eu ver se eu estou fazendo... ou seja, dentro do método aqui eu estou chamando ele mesmo, só que ao invés de eu passar uma array de inteiro e float, como está dizendo lá no PHP-doc, eu estou passando uma array de strings. Né? Então, é exatamente isso que ele fala aqui. Ó, eu espero um array de float inteiro, mas você está me dando uma string, né? Um array de strings. Então, também é um comportamento inesperado. Então, aí você pode simplesmente corrigir aqui para string, né? Dizer que você fala, eu realmente estou esperando um array de strings, ou então você altera seu código e passa o valor correto. Né? Então, percebam que esses erros, você consegue identificar ele ainda em fase de desenvolvimento, ou seja, antes de você mandar, de repente, para QA, ou antes de você executar testes unitários, que seja, você consegue... e muitos desses erros aqui que a gente tenta capturar aqui com o PHP Stan, a gente às vezes fica criando testes unitários inúteis só para pegar esse tipo de coisa, entendeu? E sendo que a gente tem uma ferramenta que automatiza isso tudo e simplesmente você executa e acabou. Você não precisa escrever nenhuma linha de código por isso. Né? Claro que o PHP Stan tem vários recursos, como aquele de plugins que eu falei para vocês e tal, que seria legal vocês darem uma olhada também nisso.
Mas aí tem algumas configurações que são bem legais, tipo assim, agora falando especificamente de configuração do PHP Stan, né? Como é que você faz para rodar ele? Basicamente, o que eu tenho aqui no meu é um arquivo chamado phpstan.neon, é um formato de arquivo, e aí eu falei assim, toda vez antes de executar análise, fazer análise do meu código, eu quero que você execute esse arquivo bootstrap, né, que normalmente quando você tem uma aplicação PHP, né, MVC, padrão zona lá, você tem um arquivo de inicialização, que às vezes ele carrega várias propriedades, várias constantes, uma série de coisas, antes de realmente executar o código de vocês, né, o autoload, enfim. E aí justamente seria aqui o lugar de você fazer isso. Deixa eu abrir ele aqui só para vocês verem também. Aqui, na verdade, eu só fiz um teste, né? Eu só defini uma constante numbers e eu provavelmente estou usando ela aqui embaixo, ó, no último item. Né? Então, se por um acaso... Deixa eu ver se dá para fazer esse teste aqui. 100. Não dá para fazer. Porque ele está considerando lá o neon. Mas, sei lá, deixa eu tentar comentar aqui. Aí, ó, eu comentei lá o Bootstrap. Então, ou seja, dentro do meu código, já que eu estou usando essa constante aqui, ele disse que minha constante numbers não foi definida. Então, esse tipo de erro acontece bastante, inclusive. Bom, quem quiser dar uma olhada nesse... Lembra que eu falei para você... peraí, deixa eu só mudar aqui para o... lembra que eu falei para vocês que o ideal de usar o PHP Stan é justamente no CI, né, no servidor de integração contínua. Lógico, vocês têm que ter isso instalado na máquina de vocês, executando ele o tempo todo, para vocês terem um feedback mais rápido, né, imediato. Não dá para ficar esperando também o feedback sempre do servidor remoto, mas é sempre bom ter um lá, principalmente. Né, a obrigação talvez seja essa, de você ter um PHP. E aí eu fiz um exemplo aqui para vocês, por exemplo, disso funcionando no Travis. Né? Então, por exemplo, a gente tem, no meu projeto aqui, eu tenho uma branch master e tenho uma developer. E aí, na master, o build ele simplesmente passou. Né? Deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui. Faz tempo que eu não mexo no Travis. Aqui, ó. Então, assim, quando eu faço push lá para o meu repositório, Git, aí vem lá um servidorzinho, instala o PHP Stan na máquina lázinha dele e tenta executar aquele código, a mesma coisa que a gente fez. Né? E aqui você tem o log. Ó. Aí ele vai listar para você e falar, o código falhou. Então, vocês podem ter isso aqui, por exemplo, antes de fazer um deploy automatizado, por exemplo. Então, antes de você fazer um deploy, mandar para o servidor de produção, vocês podem ter isso executando automático. Então, tem aqueles mesmos erros lá que a gente viu, também os 17 erros. E aí eu tenho uma outra branch, que é a branch master, developer, que nela eu corrigi, foi exatamente o que eu fiz hoje aqui com vocês. Ele está tentando executar alguma coisa aqui ainda, não sei, cadê a história? Mas enfim, ele passou. Né? Basicamente ele vai dizer lá, não tem erros. Né? Não dá para mostrar o log, mas enfim, é exatamente isso. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Ixi, eu fechei tudo. Eita. Tá. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que eu tenha apresentado para algumas pessoas que não conheciam o PHP Stan. Espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas. Se alguém tiver mais alguma dúvida também, eu acho que é essa hora de perguntar. A gente tem ainda alguns minutinhos, né? E só falando rapidinho disso aqui, na verdade, meu Twitter, se alguém quiser me seguir lá, me marcar em alguma foto, em alguma coisa. O lance da Impulso, se alguém que estiver interessado em conversar sobre Impulso, vou estar aí depois da apresentação, disponível. E eu tenho até os stickers aqui, se alguém quiser. E esse aqui é um linkzinho de referral, se vocês quiserem se cadastrar lá na Impulso, tipo, meio que como recomendação minha, vamos dizer assim, né, para entrar na Impulso, vocês podem usar esse link daí. E, inclusive, rapidinho, só para fechar, tipo, Pokémon. Eu coloquei esse código-fonte no... É porque eu não coloquei o link aqui, mas eu coloquei esse código-fonte no meu GitHub. Não vou conseguir mostrar, não, mas... deixa eu ver se eu boto só o link aqui rapidinho para vocês... Se alguém quiser dar uma olhada naquele código, ficar brincando, testando,
É github.jonathan, PHP Stan, Playground. Exatamente a mesma coisa que tem lá no Travis. Beleza? E é isso aí. Obrigado. Uma salva de palmas para o Jonathan. Alguma pergunta, pessoal? Lá atrás. Não venha com pergunta difícil, viu? Ixi, ó, quem vem perguntar. Ô, Jonathan, cara, E aí? brigadão, mano. Primeiro, parabéns. O Obrigado. PHP é uma ferramenta bacana pra caramba. Obrigado. E é bacana ter cada vez mais gente falando dela. Uma coisa que me deixou um pouco curioso. Tu fez um Makefile para fazer o watch, né? Tipo, para ficar conforme você estava editando os arquivos, para que você pudesse executar, tipo, e ficasse analisando conforme você editasse. O Code Sniffer, por exemplo, ele tem uma flag que permite você trabalhar de modo iterativo, que tipo, ela faz isso para você. O PHP Stan não tem isso? De forma interativa? Não, eu não vi nada. O que eles estão planejando fazer é que eu não sei se já saiu nessa versão 0.10 que eles têm, mas eu vi lá que estava no roadmap deles, era executar apenas aquele arquivo que você alterou. Tipo, não precisa ficar executando tudo, porque se tiver uma codebase muito grande, aí você precisaria executar tudo. Mas eu não sei se tem nada, eu acho que não, nada interativo. Na verdade, essa ferramenta do Stan, ele na verdade não substitui inclusive o Code Sniffer. Na verdade, ela é para ajudar a ser usada, inclusive, em conjunto com o Code Sniffer. Né? O próprio autor recomenda, porque o foco do Stan não é exatamente ver se você está seguindo as regras do PSR 0, 1, 2, 3 e 4. Não é nada disso. Ela é simplesmente para encontrar bugs. O foco deles é encontrar bugs no seu código sem que você tenha a necessidade de executar. Então, inclusive, dá para você usar em conjunto. Né? Mais alguma pergunta, pessoal? Então, olha, parece. Bom, então, pelo que você mostrou, dá para integrar ele com várias aplicações MVC, tipo Laravel, Symfony. E ele também trabalha com testar o código, por exemplo, collections da Laravel, etc. Ele também consegue trabalhar desse jeito? Sim, consegue. Na verdade, aí você precisaria do plugin que eu mostrei aqui, tipo, da extensão. Deixa eu ver se eu volto aqui. Ó. Existe um plugin não oficial, não feito pregado do Laravel, mas funciona muito bem, assim, bem estável, que é do Laravel. Então você consegue tanto com ele quanto o Doctrine também, que existe muito isso de tipo, propriedades em runtime, né? Enfim. Então isso realmente é um problema, você ter isso. Mas, enfim, aí você, já que o Stan ele possibilita essa extensão, né? É uma funcionalidade que permite isso, então você consegue dizer que, de repente, se não tiver na lista, se você não encontrar um plugin, você pode fazer o seu. Né? Existe lá na documentaçãozinha dele, lá quais são as classes que você precisa estender, quais são os métodos que você precisa implementar para que ele funcione. Né? Enfim, então, dá sim para funcionar, dá para trabalhar. Mais alguém? Então, uma salva de palmas para o Jonathan, pessoal. Valeu, obrigado.